Resenha. Oferecimento Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção. Resenha. 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 Salve, salve galera! Começando a nossa resenha de hoje aqui pela TV Sol. Estou recebendo aqui uma moça bonita ao meu lado e talentosa, escritora, que está lançando o livro Mediador e o Mistério da Ceifa, que está aqui ó, na minha mão. Ela já vai contar um pouco pra gente, que é uma história de ficção, que eu acho muito legal. Seja bem-vinda ao nosso programa, Bruna. Obrigada, Prazer Roberto. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. E eu sei que o mundo das artes sempre te fascinou muito, é isso? Sempre. Eu sempre tentei cultivar esse lado artístico, tanto na escrita, quanto música. Eu adoro música, eu aprendi a tocar teclado. Modelo, eu já fui modelo, eu já fiz teatro, então eu sempre tentei estar ligada a tudo que envolve pessoas, a arte, eu gosto bastante. E você tem como formação pedagogia? Eu sou formada em letras. Em letras? Sou formada em letras. E aí que entrou mais para esse mundo da literatura. Sim, né? sim. Eu sempre, na verdade, os livros, eles sempre tiveram muito presentes na minha vida, eu sempre gostei muito de ler. Em consequência, eu também sempre gostei muito de escrever e sempre tive muito incentivo. Meus pais, meus amigos sempre me incentivaram bastante. Os professores sempre elogiaram minha escrita, então eu sempre tive bastante incentivo. Eu não via como uma profissão, eu via mais como uma coisa que eu gostava de fazer, né? Então, foi natural para mim começar a escrever. Eu acho que o ponto de partida, assim, para eu ter começado a pensar no projeto Mediador foi durante a época que eu lecionava. Eu lecionei durante um tempo, inclusive na Escola Hélio. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal de lá, que sempre me recebeu muito bem. Da nossa cidade. Nossa, um beijo para o pessoal. E lá eu tive bastante contato com os jovens, né, em sala de aula, e eu pude perceber que algumas vezes eles eram um pouco relutantes ao ler o que os professores orientavam, mas em contrapartida eles sempre levavam um livro junto do material. Era comum ver os alunos com um livro junto, um Harry Potter, um Crepúsculo, na maioria das vezes gênero fantasia, mas sempre literatura estrangeira. E aí me veio essa ideia, né, juntar a minha paixão por livros, a minha vontade de escrever. Eu já tinha em mente, né, algumas ideias, e juntar isso escrevendo fantasia, que é o que atrai os jovens, que os jovens procuram, né, dão asas à imaginação. Sim. A fantasia proporciona isso pra gente. E tentar, de alguma forma, trazer esses jovens mais próximos da nossa literatura, para que elas fossem mais valorizadas. Os jovens lessem o livro e falassem, pô, a gente também tem literatura legal aqui, tem coisas legais. Eu acho que isso é importante. É legal essa tua sacada de observar isso, né, nos jovens. E eu vejo um pouco disso também no nosso cinema. Sim. Que às vezes eu acho que faz falta histórias que fujam um pouco dessa coisa do nosso cotidiano, dessa coisa muito cultural da violência explícita, da violência e sexualidade explícita que a gente vê em alguns filmes, e também isso em livros, né? Não que isso, eu acho que não que seja um problema, mas eu acho que a gente acaba centralizando muito nisso e esquecendo outras coisas que eu acho que poderiam enriquecer muito mais a nossa cultura. Sim, acaba né? se restringindo só nisso, né? Poderia estar abrangendo mais. Sem dúvida. E como você citou, né, essa linha de livros, né, de Harry Potter, né, da saga Amanhecer, do Senhor dos Anéis, entre tantos outros, né, que existem por aí, são grandes sucessos, né? São best-sellers que acabaram, inclusive, virando filmes de grande sucesso também. Sim. Quem sabe a gente não possa ver nas telas um dia o Mediador Deus quiser. também. Se Deus permitir. Tomara que dê certo, sim. E esse é o teu primeiro livro, né? O primeiro livro. Mas antes do livro, você já ameaçava escrever algumas coisas assim? Sim. Eu sempre gostei bastante de escrever, sempre rascunhei bastante, sempre tive algumas ideias, colocava no papel. Mas o Mediador foi o primeiro que cheguei no consenso, mostrei pro pessoal. O pessoal falou, não, tá legal, o que você acha? Vamos fazer. Aí eu, assim, tomei por decisão
de tentar publicar o mediador. E você acha que ter tido assim um incentivo muito grande, como você disse, né, dentro de casa, de ter uma vida ligada ao mundo das artes, né, de ter trabalhado como modelo, de ter feito música, teatro, tudo isso, de certa forma, você acha que fez parte dessa maturidade para poder lançar um trabalho artístico e cultural como esse? Não, eu acredito que sim. Até eu acredito que o que mais me proporcionou poder estar fazendo livro, escrevendo, é o meu hábito da leitura. Eu acredito que tudo que a gente lê, a gente acaba tirando proveito, tanto na forma da escrita quanto em raciocínio. A leitura, ela traz muitos benefícios para as pessoas. Sim. Tanto em questão de criatividade, desenvoltura, questão de escrita mesmo. Sim, a pessoa acaba tendo, né? Então, eu acredito que, principalmente, o meu hábito pela leitura foi um grande responsável por eu gostar tanto de escrever. Eu acho que isso é fundamental, inclusive, para ser incentivado nas escolas, para as crianças, Sim. né? Eu acho que os próprios pais dentro de casa também podem fazer um trabalho voltado para isso, que eu acho que é muito legal. E a criança estimulada, ela vai, com certeza, desenvolver, né, uma habilidade maior em várias coisas, inclusive em conhecer melhor nossa língua portuguesa. Ah, né? sim, sim. É o maior benefício, né? Você lendo, você vê como as palavras são escritas, tudo. Você tem uma escrita melhor e a leitura traz muita coisa boa pra gente em questão de poder... Eu digo assim, né? Eu falo que quando eu tô lendo um livro, eu tô conhecendo outros mundos. Principalmente com a fantasia. A fantasia proporciona isso pra gente. Que ao ler o livro, você não está mais aqui, você está ali. Eu me vejo no lugar, eu sinto o que os personagens sentem. Quando acaba, às vezes eu falo, poxa vida. Então, eu acho que isso é muito importante. É o que eu tentei trazer no Mediador. É o que eu busquei trazer o máximo de fantasia possível para as pessoas. Eu acho que a grande vantagem do livro, até a gente citou a comparação, né, cinema e literatura, mas o livro ele tem essa questão realmente de trabalhar a imaginação, né? Sim. Porque você que cria o teu cenário, você cria o personagem, por mais que você descreva no livro as características do personagem, é a gente que materializa isso na nossa cabeça. Sim, cada um tem uma imagem, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande barato da arte, né? De cada um ter a sua interpretação, de cada um conseguir enxergar e adaptar isso para o seu mundo, né? O seu mundo da fantasia dentro da cabeça. Sim, com certeza. Nesse período que você lecionou, hoje você não leciona mais? Não. Atualmente eu trabalho numa empresa de comunicação visual que eu fundei junto com meu marido e não leciono mais. Nesse período que você lecionou, como é que você observou a reação dos alunos com a literatura? Assim? Como é que você vê isso no dia a dia de hoje? Eu acredito assim, é o que eu falei, eu percebi que eles eram um pouco relutantes ao ler o que os professores orientavam, liam, claro, e é muito importante a leitura dos clássicos, enfim. Mas eu percebo que os jovens, eu tenho para mim, que as pessoas falam, o jovem não tem hábito de ler, eu acredito que não. Eu vejo que os jovens leem, eles leem bastante, eles leem a todo momento. Seja na internet, notícias, eles estão lendo direto para saber o que está acontecendo. Até em jogos, né? Os jogos têm legendas, eles acompanham a historinha. Então, Sim. Você tem que estimular esse jovem e direcionar a qualidade da leitura dele. Sim. Sabe? Tem que estar sempre estimulando, porque... Você citou algo que eu realmente sempre me questiono, assim. Dentro da escola sempre é muito incentivado a ler os clássicos. Sim. Né? E que há muitos anos sempre tem alguns ali que são os mesmos. Sim. Né? Você acha que, de certa forma, falta um pouquinho mais de sensibilidade e atualização, de repente introduzir a literatura através de algo que seja mais atual da cultura da criança, do jovem, do adolescente, para depois, de repente, entrar com os clássicos e tentar fazer mesclar um pouco isso para facilitar o incentivo à leitura? Eu acredito que sim. Eu penso que os clássicos, por serem, geralmente, têm uma linguagem mais difícil, são mais antigos. Então, eu acho que a jovem, né, a pessoa, ela tem que ter o hábito da leitura para conseguir focar naquela história. Às vezes está com o dicionário do lado. Então, você tendo o hábito da leitura, ler os clássicos se torna mais fácil.
porque você já tem esse costume de estar lendo, acompanhando. Então, às vezes, incentivar a pessoa a ler. O que você gosta de ler? Fantasia? Leia fantasia. Mas é muito importante. Eles têm que... Porque os clássicos trazem pra gente também contexto do nosso país, tudo. Então, é de extrema importância. Informação, né? Lógico. Mas eu acredito que a pessoa tem que ter um hábito, sim, de ter uma leitura, se torna mais fácil, né? Eu acho que se você incentivar pelo que é... Principalmente com a garotada, que é mais difícil, entendeu? Às vezes ele vai ler um clássico lá, Dom Casmurro, ele vai até tirar Acaba sarro. até falando, não gosto de ler. Vai até tirar sarro da linguagem que tem ali, embora sejam histórias fascinantes. Exato. Eu acho que ele tem que estar um pouquinho mais preparado, um pouquinho mais inserido no universo da literatura para poder ler esses clássicos, né? E se você consegue fazer com que ele comece incentivando a leitura pelas coisas que estão dentro do contexto do universo deles, né? Que nem, como você citou, eles vão atrás de comprar um livro de um Harry Potter ou de um Crepúsculo. E eu acho que aí fica muito mais fácil de você incentivar, né? Sim, sim. E foi o que eu tentei fazer com o Mediador. No Mediador eu uso uma linguagem super simples, sabe? Eu faço um texto bem progressivo. A leitura é super gostosa. Teve gente que falou pra mim, falei, eu vou pegar o livro, vou ler o primeiro capítulo. Teve gente que pegou para ler o primeiro capítulo, leu até a página 150. Teve gente que leu em 2 dias e fala, nossa, sua linguagem é bem simples, o texto chama bastante atenção. Então, é o que eu tentei fazer com o livro também, sabe? Deixar bem interessante para estar estimulando. Né? Vou chamar o intervalo rapidinho e na volta você vai me contar sobre um pouco dessa história que eu estou curioso. Eu ainda não li, viu, gente? Eu acabei de ganhar o meu aqui, ó, Mediador e o Mistério da Ceifa. Daqui a pouquinho a gente volta com a Bruna Figueira contando um pouquinho sobre esse livro aqui, lançamento dela. Até já. Galera, segura aí e já volto, hein? Atenção! As óticas Diniz, promo com a festa de aniversário, aproveite! Lentes visão simples, somente R$14,90. Bifocais, só R$24,90. Lentes multifocais, apenas R$34,90. Todas as armações e óculos de sol com descontos de 20% a 50%. E mais, a loja inteira em 10 vezes sem entrada e sem juros. É isso mesmo, a loja inteira em 10 vezes sem entrada e sem juros. Além do subdesconto de 20% a 50%. Venha por pouco tempo. Aniversário das óticas Diniz. Bom pra você! Almoço e jantar em Indaiatuba? Escolha uma deliciosa comida com tempero caseiro e variadas opções no típico fogão a lenha. Completo buffet de saladas e frios, além de sobremesa inclusa. Tudo isso acompanhado pela consultoria dos melhores nutricionistas e no centro da cidade. Também uma excelente opção de marmitex para empresas, eventos como aniversários, confraternizações e casamentos. Tinhos Restaurante, Rua Cerqueira César 990, no centro de Indaiatuba. Fique bonita do seu jeito, com a Onodera. Como você quer se sentir? Linda, apaixonada, sim, feliz. A Onodera criou 4 programas de tratamentos para você ficar ainda mais deslumbrante. Conheça todos os programas de tratamento Onodera e deixe sua beleza completa. Onodera Indaiatuba, Avenida Major Alfredo Camargo Fonseca, 583. Ligue e agende uma avaliação. 3875-3360. Procurando por serviços de serralheria, calhas e esquadrias de alumínio? A Serralheria Lino possui 23 anos no mercado e conta com profissionais de experiência e equipe de instalação e máquinas especializadas para proporcionar máxima qualidade. Lino Serralheria. Fone 3875-0318. Se você pintou, não ficou bom, melhor ir na Marquinhos Tintas. Sempre o melhor preço pra você. Pode ir, não vai se arrepender. Sempre que pensar em colorir, Marquinhos Tintas. Marquinhos Tintas, Avenida Conceição, 1198. Telefone 3875-4645. Marquinhos Tintas.
colorindo a sua vida. Extra, extra, extra! Indaiatuba ganhou um novo parceiro. O novo jornal Indaiatuba News, distribuído gratuitamente nas bancas, padarias, restaurantes e na sua casa. Para quem tem fome de informação, anuncie no jornal com a maior circulação de Indaiatuba, que atinge até 160 mil leitores na semana. Tem um retorno certo do seu investimento. Ligue 38750001, mais um veículo de comunicação do Grupo RVC. Indaiatuba News. Aqui a informação chega primeiro. A Prefeitura de Indaiatuba apresenta a você o programa Viver, um programa de prevenção e combate às drogas, que conta com a participação e o apoio da sociedade. Para isso, Indaiatuba reuniu praticamente todas as forças do município para atuar em conjunto, unindo suas ações e suas iniciativas. Saiba mais através do site da Prefeitura. Prefeitura de Indaiatuba. Sua vida melhor ainda. Unidos, podemos combater as drogas. Participe. Festa do Peão de Indaiatuba 2014. Shows com as melhores duplas do Brasil. Dia 7, sensacional show com Teodoro e Sampaio. Dia 8, Munhoz e Mariano. Dia 9, Bruno e Marrone. Dia 10, Taeme e Thiago. Dia 11, Rio Negro e Solimões. Festa do Peão de Indaiatuba 2014. É isso aí, galera. Estamos de volta com a nossa resenha de hoje aqui pela TV Sol, batendo um papo muito legal com a escritora Bruna Figueira, que está lançando o livro Mediador e o Mistério da Ceifa. Mas antes de continuar o papo com ela, de saber um pouquinho sobre esse livro, eu quero dar um recadinho para vocês, para lembrar que no aniversário das Óticas Diniz, quem faz a festa é você. É isso mesmo, a festa é toda sua. Você precisa aproveitar porque está cheio de promoção lá nas Óticas Diniz. Ó, vou falar um pouquinho só para você ficar curioso e correr até lá, hein? Lentes visão simples, somente R$ 14,90. Bifocais, só R$ 24,90. Lentes multifocais, apenas R$ 34,90. Para você que precisa aí de serviço de óculos receituário, não pode deixar de dar um pulinho lá nas Óticas Diniz. E tem mais, todas as armações e óculos de sol com desconto de 20% a 50%. Tem mais, a loja inteira ainda você pode comprar em 10 vezes sem entrada e sem juros. Tá achando que é muita coisa, né? Só podia ser no aniversário das Óticas Diniz. Aproveite, a loja inteira em 10 vezes sem entrada, sem juros e descontos de 20% até 50%. Corre que é por pouco tempo e está acabando, hein? Ótica Diniz, para ver você sempre muito mais feliz no centro de Indaiatuba e no Polo Shopping. Voltar para o papo aqui com a Bruna Figueira, que está lançando o Mediador e o Mistério da Ceifa. Ela já contou no primeiro bloco um pouquinho da história dela ligada à arte, né? Já foi modelo, estudou música, estudou teatro, é formada em letras, o que deve ter incentivado e facilitado muito esse trabalho de escrever, né, Bruna? Que eu acho que ter um conhecimento técnico ajuda muito na hora de passar para o papel que está aí dentro da cabeça, né? Sim, facilita. Facilita, sim. Isso foi fundamental para você poder escrever? Foi. Além das ideias, tudo, ter como colocar, né? Organizar, formar as frases, tudo, deixar de uma forma que fique fácil para a leitura. Ajudou sim, com certeza. Quanto tempo você demorou para escrever? Olha, foi uma média de uns quase 3 anos que eu levei para finalizar. Mesmo? Para colocar as ideias. Porque eu comecei a história, eu já tinha a imagem do personagem, né, que eu queria escrever sobre o ceifador, sobre o anjo da morte, eu tinha essa imagem. Então, eu fui trabalhando a história em torno dele. Eu fui desenvolvendo o tema, montando os personagens, estruturando. E, no fim, também finalizei, fui fazendo uma revisão. E a gente, enquanto vai escrevendo, a gente já sabe onde quer chegar, mas sempre vão surgindo ideias. Então, foi um processo bem, como eu posso dizer? Foi bem passo a passo, sabe? Eu coloquei no papel, fui colocando as ideias, foi bem... Foi um projeto bem... estruturado, e você teve tempo de amadurecer todas as ideias, né? E colocar no papel. Eu acho que isso é fundamental, porque quando a gente começa a escrever, e qualquer trabalho que a gente comece desse tipo,
a gente tem vontade de acabar logo, né? Porque você está ansioso para botar no papel tudo que está na tua cabeça. Né? Sim, não. Depois de pronto, ainda reli várias vezes, mudei algumas coisinhas, até ele ficar da forma que está hoje. Até ficar do jeitinho que eu... Teve muita alteração nesses 3 anos? Olha, teve um pouquinho, sim. Mas eu acredito que foi para melhor. Eu acho que ele tá bem legal. E tem 2 coisas que são fundamentais num bom livro, né? Claro, a história toda tem que ser legal, tem que ser atrativa, mas ter um bom começo e ter um final surpreendente é fundamental, né? Sim, com certeza. Você tomou esse cuidado aqui? Com certeza. No final eu deixo ainda alguns pontinhos, inclusive eu já graças ao retorno, o pessoal tem lido, tem gostado, a pessoa lê e fala, viu, e a continuação? Eu já deixei alguns pontinhos, eu já estou escrevendo a continuação do livro. Já vem uma ideia aí pro... sim, a pessoa fica ansiosa, né? Quer ler a continuação. Teremos já uma série? Isso? Sim, é uma saga, já estou fazendo a continuação. Que legal, e eu queria que você contasse um pouquinho, claro, sem revelar todos os segredos, porque tem que ficar com o pessoal que está assistindo a gente lá, uma pontinha de curiosidade, né, para ler o livro. Tudo bem. Bom, o Mediador, ele é puramente ficção, um livro cheio de fantasia, tentei trazer o máximo de fantasia possível. Ele conta a história de uma jovem chamada Christine, que ela leva uma vida normal, como qualquer jovem, e ela presencia um acidente que causa a morte de uma garota. Aí, durante a movimentação para tentar salvar essa garota, ela vê no meio da multidão um ser de cabelos e olhos prateados, que é o anjo da morte, o ceifador. Só que para esse ceifador é uma grande ameaça, uma humana tê-lo visto na forma real dele. Então, a partir desse momento, ele passa a tentar ceifar a vida dessa humana. Só que levado pelo acaso, pelo destino, né, a vida dele se entrelaça de uma forma que um passa a não poder mais viver sem o outro. Então, a partir desse momento, o ceifador passa a tentar proteger a amada, né, de qualquer adversidade. Que legal. Uma história bem... De onde surgiu essa ideia? Então, a ideia em si, eu não sei te dizer direito como veio. É o que eu falei, eu tinha a imagem do ceifador, do personagem principal, e eu fui moldando essa linha. Eu gosto bastante de ficção, eu acho legal misturar romance com ficção. Então, eu fui montando a história em volta, os personagens foram surgindo, parecia que eles falavam comigo, né? Eu ia escrevendo, eu falava, pô, preciso pôr esse personagem aqui, ele tem que ser assim, assim. Então, foi dessa forma que foi surgindo. Eu até admiro, uma coisa que eu pretendo fazer um dia, é claro, ter a oportunidade, escrever alguma coisa puramente romance. É uma coisa que eu admiro bastante, porque para mim é um pouquinho difícil não entrar na ficção, não pôr um pezinho ali na fantasia. Eu acho que é muito legal conseguir escrever a vida da forma como ela é. Eu pretendo fazer isso um dia, mas por enquanto... Vamos ficar na fantasia. Vamos trabalhar na fantasia. E por que o nome Mediador? Porque, como eu falo no livro, ele é um mediador entre a vida e a morte. Ele vem para pegar a alma da pessoa e levar para o lugar que ela merece ir, ela tem merecimento de ir. Então, ele é um mediador. E nisso deve, além de ter toda essa ficção e fantasia, ter um pouquinho de suspense também, né, no meio, porque vendo o tema e a descrição que você deu, vem várias referências assim na cabeça da gente, né? Tipo, seriados como The Beauty and the Beast, me lembra um pouquinho isso. Filmes como O Sexto Sentido me lembram um pouquinho isso. Essas referências ficam presas assim? Então, eu acredito... Eu não busquei me focar em tirar as ideias de algum lugar. Elas surgiam. Eu não peguei nada como parâmetro de inspiração, não busquei deixar nada bem comparativo. Eu fui criando, eu fui puxando as ideias. Mas sim, a questão do suspense eu deixo bastante. Tem pontos que acontecem no comecinho do livro que vão ser resolvidos só no final. Então ele tem sim esse ar de suspense. Eu imagino, porque aborda um pouquinho dessa coisa também do paranormal, sim, né? Então eu acho que isso mexe muito com a curiosidade das pessoas e causa. Deve, durante a leitura, eu quero comprovar isso depois, mas eu imagino que dê essa ansiedade, essa coisa que o suspense passa pra gente. Sim, né? Sim. E me fala uma coisa, o lançamento já foi feito agora no dia 10, né? Isso, foi feito na Livraria Saraiva, do Shopping Iguatemi, em Campinas. E só tenho a agradecer ao pessoal, o espaço cedido é muito bacana.
E ele já está à venda? Ele já foi distribuído. Inclusive, eu gostaria até de agradecer a editora, se não fosse a editora, né, que abriu as portas para mim, esse selo que eles têm, que é Talentos da Literatura Brasileira. Legal. Que com esse selo, o meu livro, graças a Deus, foi publicado e ele já está disponível nas melhores livrarias do país. A editora é Novo Século? É a editora Novo Século, selo Talentos da Literatura. E é uma coisa, né, poder ter o livro distribuído assim a nível nacional. Ele já está disponível aqui em Indaiatuba, na Livraria Nobel do shopping, que eu saiba, né? Eu não sei se já está em outros pontos, mas eu sei que está na Nobel e que está na La Selva do Centro, em livrarias físicas. Nas livrarias online, ele está na Americanas, ele está na Submarino, ele está na Siciliano, ele está na Ponto Frio, FENAC. Ele está, inclusive, na promoção, quem quiser aproveitar, ele está na promoção no site da Saraiva. Então, é bem bacana, por R$ 9,90, se não me engano, tá lá. Só R$ 9,90? O pessoal tem que aproveitar. Aproveita. Lá na livraria, na loja online da Saraiva. E ele já está distribuído em vários pontos. Que legal, eu vou ler e me divertir com certeza. É muito legal saber que você conseguiu uma editora para poder lançar nacionalmente, que eu acho que a maior dificuldade hoje de qualquer artista, de um modo geral, é conseguir, principalmente no caso do escritor, publicar isso com dignidade, com material gráfico bem feito, como a gente está vendo aqui. Vou mostrar mais uma vez, pessoal, com uma capa bem elaborada. A capa é linda. Inclusive, agradecer a Mona Lisa Morato, da editora Mona Lisa Morato, que fez a capa. O pessoal está adorando. A capa está chamando bastante atenção. E a capa é fundamental, né? Para a pessoa olhar na prateleira, sentir vontade de pegar na mão, ficar curioso. Chama atenção e daí a pessoa se interessa por conhecer a história, né? Entre quando você terminou de escrever o livro e até conseguir uma editora para publicar, demorou muito? Deu muito trabalho? Demorou um pouquinho, sim. É de conhecimento geral, né? Que no Brasil é muito difícil. As editoras, elas não abrem as portas assim para autores nacionais, principalmente autores iniciantes. É bem complicado, por isso que eu só tenho a agradecer a Novo Século, porque eles fizeram um ótimo trabalho com o meu livro. Só tenho a agradecer. Que legal, Bruno. Olha, estou curioso, beça para ler. Vou chegar em casa, já vou começar hoje. O pessoal de casa também que ficou curioso, é só procurar aí. Tem a venda em Indaiatuba, tem a venda online, está em promoção na Saraiva por R$ 9,90. É muito barato. Você que gosta de ler, que gosta de uma boa aventura, vamos prestigiar o trabalho da Bruna. Quero agradecer a tua presença, Bruna, desejar todo o sucesso do mundo. Eu que agradeço. E logo que tiver alguma coisa nova aí, traz pra gente ver. Pode deixar. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço cedido para poder falar um pouquinho sobre o meu livro. Imagina. Espero que gostem. Então, vamos gostar, sim, com certeza. Sucesso. Viu? Obrigada. Galera, a resenha de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu tô de volta com muito mais. Valeu? Um beijão. Resenha. Oferecimento Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção.